Renge Kyo. Myoho Renge Kyo, Hoben Pondai Ni. Niji Sessão de Osama Yanjani Kigo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Obrigado. Agora, nós teremos a leitura do Kaimokusho, Lema Eterno e Diretrizes Eternas. É uma leitura, né, que nós fazemos antes de todas as atividades do Gajokai. Por favor, nos acompanhem no telão. Kaimokusho, eu e meus discípulos ainda me oponho vários obstáculos, desde que não se cria a luta no coração, atingiremos naturalmente o estado de Buda. Não duvidem, mesmo que não haja proteção dos céus, não lamentem a ausência de segurança e tranquilidade na vida presente. Embora tenha ensinado dia e noite aos meus discípulos, eles nos brigam a luta e abandonaram a fé. Todos nem esqueceram de prometer quando chega o momento crucial. Lema Eterno, jamais se derrotaram. Diretriz Eterna, condição, esforço, persistência. Diretriz de atuação, atuar com coragem e sabedoria, ter sempre dar bom como base, jamais faltar ao atrasar ao feito, dar total prioridade ao feito, dentre todas as demais atividades, prevenir com absoluta segurança contra todo e qualquer acidente ou incidente. Os três juramentos, ao Daigo Honzo. Nós, membros do Gajokai, juramos ao Daigo Honzo o nosso propósito de proteger e funcionar a vida de nossa obra do Conselho, com o espírito de Myoho-Shoran e de Fuji-Shakushin-Myo. 2. Ao Mestre, nós, membros do Gajokai, juramos firmemente lutar como discípulos dignos e herdeiros que comprovam a grandiosidade do Mestre. 3. Aos companheiros, nós, membros do Gajokai, juramos viver pela nossa missão em Kaioshin, sem jamais trair alguns companheiros de qualquer época ou circunstância da vida. Dando continuidade, nós teremos a formatura de novos membros. Eu vou estar lendo aqui o certificado de formatura que consta: Academia do Gajokai. O Gajokai da BSGI tem a honra e a grata satisfação de conferir o presente certificado por sua participação com responsabilidade e dedicação na academia, tornando-o apto a realizar nossa sublime missão como membro oficial do grupo. São Paulo, 17 de julho de 2022, Vinícius Alexis da Cruz, responsável do Gajokai da BSGI. Parabéns. Convido o senhor Silvio Barbosa para fazer a entrega do certificado. Augusto Garcia Guimarães. Gustavo Lopes Nairne. Lincoln Aparecido dos Santos. Tiago de Andrade. Vitor Eide Kashiwaki.
Parabéns aos formandos. Vamos ouvir atentamente a leitura da mensagem do presidente Queda com o senhor Paulo César Grusca. Olá, olá. Estão me ouvindo? Bem? Carinhas novas, né? Alguns mais conhecidos. Um dos meus mentores aí. Então, bom dia primeiramente, né? Então, trago aqui a mensagem de Queda Sensei para o comemorativo de 50 anos do grupo, né? Ele diz assim: meus parabéns pelo 50º aniversário de fundação do Gajokai do Brasil. Muito obrigado pelos dedicados esforços. Nesta época de inúmeros desafios e dificuldades, vocês têm se empenhado arduamente pelos amigos e pela comunidade local, hasteando a grandiosa filosofia do respeito à dignidade da vida. Vocês são os preciosos sucessores da Soka Gakkai. Visando nosso centenário de fundação, peço que cultivem uma juventude de extraordinário progresso dinâmico, estabelecendo imponentemente o estandarte do budismo é vitória ou derrota, tanto no trabalho, nos estudos, como nas atividades da organização, embasados na fervorosa oração que emprega a estratégia do Sutra de Lótus, antes de qualquer outra. Estou lhes enviando Daimoku, orando pela boa saúde e atuação vigorosa, como também pela gloriosa vitória de cada um de vocês. Em julho de 2022, presidente da Daisaku Ikeda, da Soka Gakkai Internacional. Muito obrigado. Agora, vamos assistir ao histórico do grupo Gajokai com o senhor Daniel Reynolds, que preparou um vídeo, né, que ele não pôde estar presente aqui. Por favor. Histórico do grupo Gajokai. No romance Nova Revolução Humana, volume 24, capítulo Proteção Solene consta: com o surgimento de novas sedes regionais em várias localidades, a segurança se tornaria um tema muito importante. Os líderes da DMJ estavam pensando em organizar um grupo com função de proteger esses locais. No início de 1971, quando os líderes da DMJ foram consultar o Sensei a respeito da criação de tal grupo, Shinichi, sem hesitar, disse: estou de pleno acordo. Com um grupo de criação de pessoas valorosas, vamos definir um nome do grupo. Eu mesmo gostaria de sugerir a sua denominação. Tanto a sede da Soka Gakkai como as sedes regionais são Gajo do Koserufo. Como se trata de um grupo de criação de pessoas de grande valor que irá proteger as fortalezas da Soka Gakkai, vamos denominá-la de Gajokai. Gajo significa torre principal do castelo onde se encontra o Supremo Comandante. Shinichi havia conversado com Oda a respeito da palavra Gajo e guardou em seu coração. A partir do dia 1º de fevereiro de 1961, os jovens assumiram responsabilidades como integrantes do Gajokai. Por isso, essa data é considerada a sua fundação. Os distintivos também ficaram prontos. Eram de ouro com a letra G, que são as iniciais de Gakkai, Gajokai e Goenku. Goenku significa proteção solene, isto é, o ato de proteger com todo rigor. O espírito do Gajokai é proteger os membros e as sedes, que são os castelos do Koserufo, com o espírito de jamais poupar a própria vida. Os senhores são as pessoas mais próximas do presidente Ikeda, pois estão protegendo a sede, onde espiritualmente o mestre habita. Com essas palavras, proferidas pelo senhor Eduardo Taguchi, na época chefe do Departamento de Orientações das Divisões dos Jovens, foi fundada a equipe protetora da sede, o Gajokai da BSGI, no dia 11 de julho de 1962. Foi sem dúvida uma data histórica para a divisão masculina dos jovens da BSGI, principalmente para os 120 rapazes que constituíam a primeira turma do Gajokai. Na Subnorte Paraná, no dia 14 de junho de 1970, com a aquisição da primeira sede do interior do Brasil, adquirida pela doação do próprio presidente Ikeda, o grupo de 11 jovens iniciou a proteção da sede fazendo revezamento de Keibi.
porém só recebeu o nome Gajokai após a fundação do Gajokai da BSGI, que teve assim sendo realizada em setembro de 72, com a chegada dos blusões e dos uniformes do grupo. Os livros e registros de Cabe continuam preservados na sede. O registro mais antigo é da data de 11 de novembro de 1972. Somos membros do Gajô e temos que dormir no Kaikan, protegendo assim o Kaikan que o Sensei concedeu. Sentimos mais do que nunca a missão de proteger o Kaikan precioso e estamos dando o máximo de cada um com um imenso prazer. Nesta época, não havia sistema de segurança, por isso, o Gajokai protegia a sede da Subnorte com Cabes noturnos, e esta luta é relatada com muita honra e orgulho, e com esse sentimento transmitido por gerações que o grupo Gajokai prosseguiu com suas atuações, sempre protegendo o nosso castelo em diversas atividades até os dias atuais. E dessa forma, a base do treinamento do Gajokai da Subnorte do Paraná sempre foi e sempre será baseada nos 3 juramentos, ao Daigo Honzo, ao mestre e aos companheiros. Na mensagem de 40 anos da fundação do grupo Gajokai, o presidente Ikeda diz: "Eu fui o primeiro membro do Gajokai. E agora, pelo princípio da inseparabilidade, vocês são os meus discípulos. Peço que jamais se esqueçam do orgulho de que vocês do Gajokai são os que protegerão infalivelmente a BSGI, a monarca do mundo." Obrigado desde já e uma ótima atividade a todos. Bom dia, bom dia! Assustaram, né? Ô, calma. Calma, companheiros. Bom dia a todos. Bom dia. Deu pra acordar? Aí, legal. Acordaram, legal. né? Deram um susto, deu uma tripada. Bom dia a todos, né? Todos bem? Estão gostando da atividade? Bom, e mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando da atividade. Mas, Gui, tá faltando um item aí na nossa atividade, né? Você companheiro, tá faltando. O que será? É o relato, né, dos nossos companheiros veteranos. Aí, mas o nosso companheiro novato aqui, tá sabendo desse relato? Sei sim. E é uma das coisas mais importantes para mim, que estou começando agora no Gajokai, é entender o sentimento dos veteranos de proteger o nosso castelo, né? Então, mas eu não conheço muito bem todos os veteranos aqui do Gajokai. Se não for incômodo, vocês poderiam se levantar para que todos nós podermos conhecer vocês? Eita! Bom, que honra, né? Temos os nossos veteranos aqui hoje, né? Com certeza, se não fosse toda a luta deles, com certeza, né? Tipo, não estaremos aqui, né? Não estaríamos aqui, né? Participando. E uma salva de palmas, né? Para os nossos veteranos, mais uma vez, por favor. Então, companheiros, a gente vai estar escolhendo alguns veteranos aí de surpresa, assim, para contar um pouquinho da sua história, seus relatos e compartilhar algumas risadas aqui com a gente. Tomar um cafezinho. Então, para começar, eu convido o Robson para se juntar aqui com a gente. Aê! Maravilha. Bom, eu gostaria de estar convidando também outro veterano que na sua época também fez uma luta grandiosa, né? Como o Gajokai. Luizinho, cola aqui, rapaz. Você mesmo. Bom, como eu não conheço muitos veteranos aqui ainda, né?
mas tem um em específico que sempre me deu muito incentivo, muita força e continua protegendo o nosso castelo como ninguém, né? O Carlos Oliveira. Bom, então, primeiramente, né, muito obrigado aos veteranos por terem aceito todo o nosso convite. Né? E para o veterano que eu convidei, vai nossa primeira pergunta. Robson, conta para nós aí uma atividade que marcou, né, como atuação como Gajokai nesse treinamento, né, para a sua vida. Bom dia a todos, né? Agradeço o convite, né, a oportunidade de estar, né, compartilhando. Na verdade, assim, todas as atividades são muito marcantes, né? Sempre tem algo que nos engrandece, mas antes mesmo de eu ser Gajokai, né, no começo da minha prática, o meu responsável da comunidade, né, na época, né, era lá em São Paulo, inclusive é meu xará, né, Robson, e quando ele era jovem, né, ele também foi Gajokai, e ele contou, né, uma vez, né, relatou uma vez que quando ele ia fazer atividade lá no Centro Cultural, lá na Tamandaré, né, na sede, eles tinham que chegar 6 horas da manhã, né, antes das 6 até, e ele morava muito longe. E ele tinha que pegar o primeiro ônibus, né, para poder chegar em cima da hora, né? E, tipo, primeiro ônibus no final de semana ainda, né? A frota é menor, então ele tinha que sair 4 horas da manhã de casa, né? Não podia perder o primeiro ônibus para poder chegar no horário. E nesse dia, em uma das atividades, o ônibus atrasou, deu um problema, né? E ele chegou atrasado na sede. Mas era coisa assim, tipo, 5, 10 minutos, né? Não era nada muito. Mas naquela época, né, era muito mais rigoroso, né? Então o responsável dele deu uma bronca nele, né? E falou: pode ir para casa, né? Se você não consegue cumprir com o seu horário, né? Com as suas responsabilidades, então você não, né, não está pronto assim, né? Para ficar atuando, né? E ele ficou muito chateado, né? E voltou para casa, né? Para trás. E ele falava que eles tinham, a família dele é bem simples, bem humilde, né? Então, voltou para casa, o dinheiro era contado, né, para passagem. E só que assim, eu penso hoje, né, que eu ia ficar muito pé da vida, né? Mas na época não, ele não ficou assim chateado com o responsável, né? Ele ficou chateado com ele mesmo, né? Ele falou, né, que ele faltou dar imoco, né? Faltou festa para ele dar tudo certo, né, na atividade, né? Então aí isso eu fiquei, né, falei, poxa, né, ele estava assim, né, não se culpando, mas falando assim, eu tinha que ter mais determinação, né, para poder dar tudo certo, né, nas atividades da minha atuação, né? Enfim, aí eu mudei para Londrina, né? Aí quando cheguei aqui em Londrina eu fui convidado, né, para participar, né, pelo Alexandre, né, pelo Márcio. Aí beleza, a gente estava aqui, né, fazendo as academias, né, os treinamentos, e nos treinamentos, né, nas atividades, o sensei sempre falava, né, sempre fala, né, nos estudos, a importância de prezar, né, cada pessoa, né, além de proteger, né, o espírito do Gajokai, proteger a sede e os membros, né, e aí, na época, eu estava no Bancários, a gente teve um intercâmbio de visitas, né? Aí me convidaram, né, para visitar, né, vários membros de outros distritos. E uma dessas visitas, né, eu fui visitar o Thiago, né, não sei se o Thiago lembra. Aí o Thiago, na época, eu lembro que o Thiago, a gente conversando, né, o Thiago estava bem desanimado, né, já não estava participando de nenhum grupo, né, enfim, né? Aí eu conversei com ele, né? Incentivei e tal. E na volta, assim, a gente. Depois eu marquei com o Alexandre, né? E com o Márcio, né? Para a gente conversar. Falei, por que a gente não chama, né? O Thiago, né? Para atuar, né? No Gajokai, né?
Aí o Márcio, na época, ele, assim, não que ele ficou espantado assim, né? Mas ele falou, mas o que que a gente, como que a gente pode fazer, né? Ele ficou pensando, né? Como que eu vou, né? Como que a gente vai ajudar o Thiago, né? Falei, bom, vocês sempre falam, né? Prezar cada pessoa, né? E o Thiago, ele é capaz, né? Aqui no Centro Cultural tem bastante acessibilidade, então não vejo dificuldade, né? A gente tem que dar oportunidade, né, para todo mundo, né? Dar uma animada nele também, ficar sem fazer nada, não, né? Então estava ocioso ali, né? Aí falei, bom, ele pode atuar, né? Eu acho que não tem problema, né? Aí ele, tá bom, vai, né? Aí ele, o Márcio, né, junto com o Alexandre, né, entre aspas, compraram, né, essa luta, né, conversou com os dirigentes, né, falou, não, vamos conversar, né. Aí que a gente marcou uma visita, né, convidou, falou, você gostaria de participar, né? Você acha que você, né, pode atuar mais, né, pelo Cosenrufo, né? Então a gente quer fazer questão de você estar lá, né, presente com o nosso, né, conosco, né? E está até hoje, né? Então acho que assim tudo que a gente aprende, né, em prol, né, das pessoas, né, em prol, né, da felicidade, né, dos outros, né. Então, aí depois o Thiago convidou outros membros, né. Então foi indo assim, né. Acho que são momentos que marcam, né, a nossa vida, né. A gente prezar cada um, né. Então, além da proteção, né, da sede. Acho que é isso daí, Thiago. Muito obrigado, companheiro Robson. E parabéns, né, pelo relato. Agora tem outra pergunta. Vamos ver para um outro companheiro. Vai, Luizinho. Fiquei sabendo que você tem uma passagem na Nova Revolução Humana, cara. Realmente, a gente tem essa boa sorte de estar registrado na Nova Revolução Humana, nas reflexões da Nova Revolução Humana. Quando a gente abraçou esse budismo, aqui a gente começou a atuar no grupo Gajokai e a luta era grandiosa, e não só aqui na sede, mas a gente atuava também na organização de base e tinha uma luta grandiosa e também trabalhava, e uma loucura sem fim. Como vocês sabem, eu sou enfermeira, trabalho na área de saúde, e nesse hospital eu estava trabalhando e a gente tinha um rodízio muito grande, e um paciente veio passando muito mal, infartando, e a gente naquela correria de emergência, e a gente estava quase perdendo esse paciente. E a doutora tinha a doutora Terezinha na época, ela é médica, trabalhava comigo, tinha resolvido parar de fazer todos os procedimentos. E eu, na minha opinião, quando a gente abraça esse budismo, a gente tem uma coisa louca. E aí eu fiquei massageando, e sabe, na minha cabeça, eu estava fazendo Namyo Horengekyo em pensamento, mas eu estava em alto e bom som. E, por incrível que pareça, aquilo mexeu com toda a equipe, e a doutora Terezinha parou, todo mundo parou, ficou olhando na minha cara, e o fato é que o paciente continuou vivo, eu acho que morreu agora, né? Faz mais de 30 anos, mas ele conseguiu sobreviver, conseguimos caminhar aqui para Londrina e foi. Passaram-se os anos e aquilo ficou na cabeça, na mente dela. Eu levei ela para reuniões na minha casa, trouxe aqui no Centro Cultural, e ela como médica, amiga, passou-se o tempo e ela se tornou prefeita do município. E aquilo, a sementinha que eu plantei lá atrás, ela conheceu o Ikeda Sensei, veio em forma de homenagem. E vocês sabem, né? Sensei sabe de toda a luta de cada um de nós, mesmo os bastidores, na luta do Gajokai lá na sombra, Sensei está ciente. Então, quando a gente faz alguma coisa, faz com realmente com esse coração. E isso refletiu, surgindo na Nova Revolução Humana, Reflexões da Nova Revolução Humana, que está em junho de 2002, se não me engano. Tá bom? É realmente muito inspirador mesmo, Luiz. Obrigado por esse relato, porque é difícil a gente ter momentos na nossa vida em que acontecem coisas assim, né? Mas, seguindo agora, a minha pergunta para o Carlinhos. Você, que já protegeu tanto o nosso castelo no seu tempo de Danshibo, né, fazendo Keibi, e hoje é funcionário da BSGI, né, continua protegendo a gente, a nossa sede, os membros. Queria saber qual o sentimento que você tem sobre estar aqui agora e tudo que você já passou.
Bom dia a todos. Uma ótima pergunta, né? Mas antes, só enaltecer os nossos grandiosos veteranos, né? Que estão aqui hoje, né? Há 50 anos atrás, quando foi fundado o Gajokai, né? O Sr. Luiz Oyama esteve na fundação, né? Mikio, então todos os grandes veteranos, né? A gente só tem que agradecer. Meu sentimento em relação ao Gajokai é que o Gajokai, com toda a convicção, ele salvou, né, juntamente com Ikeda Sensei, ele salvou a minha vida num momento assim muito difícil, né? Com 20 anos, né, a gente dei muito trabalho na organização, no Danshibo, né? Eu não era muito difícil, né? Eu era muito dava muito trabalho para os meus responsáveis, né? E quando surgiu o Gajô na minha vida, né? Foi assim algo maravilhoso, né? Eu senti esperança, né? Porque os companheiros a todo momento, né? Me incentivava no sentido de que não importa o que você esteja passando, né? O espírito do Gajô, né? O lema eterno é jamais ser derrotados, né? Então foi uma época de ouro, foi uma época dourada realmente, né? E que a gente, junto com todos os nossos contemporâneos da época, né? Conseguimos assim ultrapassar muitos obstáculos, muitas dificuldades, né? Mas uma coisa que me marca até hoje é o sentimento de companheirismo, né? Na nossa época não importava se fosse para o Keibe a pé, de bicicleta ou voando, a gente não poderia deixar o companheiro na mão, né? E o maior orgulho que eu tenho dentro do Gajokai foi ter permanecido durante 14 anos e nunca ter faltado a um Keibe, né? Então isso eu levo no meu coração, né? E o Gajokai, assim, ele me deu todas as oportunidades, né? Como Danshibo, todas as oportunidades. A organização, assim, realmente é maravilhosa, né? Um jovem que não tinha direção nenhuma na vida, né? Mas dentro da organização, né? Dentro do Gajokai, a gente aprendeu isso, né? E tanto deu essa oportunidade, né? Nos forjou, nos treinou para a gente também ajudar a fundar outros grupos horizontais, né? Como o Sokahan e o Ojokai também, né? Então eu sou eternamente grato, né? E o meu sentimento, né, de atuação, né, mesmo no nosso trabalho, né, é jamais esquecer da atuação quando jovem, né? Esse sentimento de realmente zelar e proteger pelo castelo com a sua própria vida, né? Foram inúmeras atividades que a gente teve a oportunidade de atuar pelo Gajokai. Mas se vocês permitem, né, tem uma assim que quando eu lembro, a gente até dá vontade de chorar. No 25º aniversário da organização, né, nós fomos convocados para atuar lá no Country, né, Silvana? Fomos Shikai, inclusive, né? E o Gajokai se reuniu às 10 horas da noite no Londrina Country Club. Só que antes, estava tendo um evento, estava tendo um baile, né? E nós todos de branco lá na frente da portaria, né? Esperando o baile acabar, que acabou por volta das 3 horas da madrugada. E todo mundo ali na expectativa de entrar, porque o festival seria no domingo pela manhã, e a gente estava preocupado que tinha que passar a noite preparando, né? Vários Danshibo de camisa branca, calça branca, né? Aquela loucura, adrenalina, e o som comendo lá dentro, né? E a gente na portaria. Quando encerrou, né, veio aqueles jovens saindo do salão, e nós na portaria, né? E o pessoal bebendo, e todo, né? Foi passando próximo a gente, onde vai ser o despacho, né? Ó, os pais de santo, né? Aí teve até um que brincou, né? Name Horengekyo, né? Então, aquele dia, né? O pessoal achando que nós era pai de santo, né? E quando eles saíram, né? Aí entramos no country, limpamos toda a bagunça deles, né? E deixamos preparado para o pessoal que ia chegar de várias localidades, né? Mas foi maravilhoso, né?
a gente não esquece do sentimento de cada um, né? De oferecer a todos os membros, né, o melhor possível, né? Então, o Gajokai, assim, ele realmente foi e será sempre muito importante na minha vida, né? Eu agradeço muito a organização. Tá? Então, acho que você que é o mais novo, está chegando agora, né? Qual que é o seu sentimento e a sua decisão, né, visando 2030? Olha, para ser sincero, quando eu acordei hoje de manhã, eu acordei falando, caramba, o que eu vou falar de decisão? Eu tava nervoso. Cheguei aqui, ainda estava um pouco ansioso e tudo mais, mas assim que eu cheguei, meio que calmou. Então, eu consegui refletir bem, pensar bem. Eu já tinha conversado um pouco com o Silvio antes sobre isso. E para mim, eu estou passando num momento bem difícil da minha vida, sabe? Muitas dificuldades mesmo, entre faculdade, emprego. Jovem é isso, né? Saiu para o mundo, dar a cara e ter força. Como decisão, pessoalmente falando, eu só quero me formar na minha faculdade, arrumar um bom emprego. Não precisa ser o melhor emprego do mundo. Eu tendo estabilidade para ter o meu tempo, a minha felicidade, me dedicar à organização, tá ótimo, né? E como decisão para a organização, eu acho que assim, um dever que eu sinto comigo mesmo é apresentar o budismo para todas as pessoas que eu conheço, né? Então, sempre estar trazendo pessoas para o budismo. Eu acredito que fazer shakuboku é a melhor parte do budismo, porque você vê uma pessoa que às vezes está passando por dificuldades na vida, está achando que não tem caminho nenhum, e você apresentar o budismo e você vê que ela se revolucionou, é uma nova pessoa, ela é feliz, isso não tem preço, né? Nada paga isso. Então, como decisão, eu espero dar continuidade ao legado dos nossos veteranos, né? Espero que um dia eu seja um dos valores como eles estão sendo hoje. Espero também que um dia eu encha essa sala de shakubokos. Até 2030 tem tempo, então até lá dá certo. Só queria, né, falar para o nosso novato aqui, né, como todos viram no histórico, né, viram algumas fotos do passado, né, eu particularmente, né, diferença daquela época para hoje, sabe qual que é? Uns 20 quilos, mais ou menos, né? Se vocês puderam perceber aqui com alguns veteranos, né, então para mim foi isso, né. Bom, aproveitando já que eu estou com o microfone aqui na mão, queria perguntar, né, somente para o Thiago, né, que a gente convidou ele, né, na época, né, assim, para você sentiu, qual que é a sua dificuldade, assim, o que você teve de dificuldade, né, na atuação, né, no momento de participação dentro do grupo, né, se você tem ainda alguma dificuldade, o que você, na sua concepção, né, o que você acha? Caraca. Então, maior dificuldade eu fico, uma coisa que me atrapalha bastante é minha preocupação, eu causar preocupação, né, para os meus companheiros, né, eu estar atrapalhando, né, alguma coisa, né, mas é isso mesmo, né, e também atuar mais que o Gajokai não é só aqui, né? É na organização de base, né? É lá na base, no bloco, é na comunidade, né? Que é uma coisa que eu tenho, né, falhado bastante, mas eu renovo minha decisão aqui de eu estar lutando mais junto com meus companheiros na minha localidade, né? Criar mais valores humanos, cada vez mais, né? Mas é isso mesmo. E você, Guilherme, como um atual membro do Gajokai, quais os obstáculos que o grupo enfrenta nos dias de hoje? Rapaz, em questão do grupo, aí pegou um pouquinho, mas vamos lá. Hoje, atualmente, eu vejo a nossa maior dificuldade seria em fazer shakubokos, mas de uma luta um tempo atrás, a gente vem lutando, o Silvio, o Thiagão, o resto do grupo,
Falou, não, a gente vai ter Chacubuco, a gente vai ter novos membros, vai ter novos Gajocais até 2030. Já começou com nossos outros companheiros, até eles vão fazer mais, nós vamos fazer mais companheiros para atuar no grupo. E eu acho, por enquanto é só, essa dificuldade em fazer Chacubuco. Bom, que diálogo inspirador e bom, né, companheiros? Né, então, aos veteranos, a toda a Subnorte, todos os companheiros que estão presentes, né? Fiquem tranquilos que honraremos toda a luta de vocês. Contem com o Gajocai. Vamos criar cada vez mais grandes valores humanos para a organização, para a sociedade. E muito obrigado e uma salva de palmas para todos os nossos veteranos. Emocionante, né, pessoal? Todo esse relato, né, das lutas do passado e toda, né, essa decisão para o futuro. Então, dando continuidade, nós teremos as palavras de incentivo com o Matheus Palmieri, que é o responsável do Gajocai da Cresul. Ele não pode estar presente, então ele gravou via vídeo. Estimados companheiros do Grupo Gajocai da Subnorte do Paraná, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de pedir sinceras desculpas por não estar presencialmente com vocês nessa data tão importante, mas com certeza não vão faltar oportunidades da gente estar junto. Meu nome é Matheus, eu sou responsável do Grupo Gajocai da Cresul e gostaria de parabenizar todos vocês por essa significativa formatura. Vocês hoje são os formandos do cinquentenário do Grupo Gajocai da BSGI. E estão tendo a oportunidade de entrar para o mesmo grupo que o Ikeda Sensei, e com o mestre ainda em vida. Então, pode ser que vocês, né, sejam os últimos a terem essa oportunidade de realizar uma academia e se formar, estar no mesmo grupo que o mestre ainda em vida. E talvez o que eu esteja falando possa parecer algo simples ou irrelevante, mas se a gente praticar corretamente, se dedicar aos membros, ao estudo, à organização, a gente consegue entender o que é esse sentimento. O sentimento de ter um mestre da vida. E aí a nossa vida muda. Então foram mais de 2 anos de pandemia, mais de 2 anos de isolamento físico, distante das atividades presencialmente, dos companheiros fisicamente, mas hoje vocês estão aí. E algo que eu escutava desde o começo das atividades virtuais é que o aspecto da nossa vida no retorno presencial, ele seria o resultado da nossa atuação nesses mais de 2 anos em isolamento. E aí eu faço a seguinte reflexão, né? Pergunto para vocês também. Como que está a vida de vocês hoje? Né? Que resultado que vocês escolheram nesses 2 anos? E façam um paralelo com a atuação. Se o resultado não foi muito bom, agora a gente está tendo a oportunidade de uma nova partida. E desafios, né? Dificuldades são algo que todos nós enfrentamos nesse período e a gente vai continuar enfrentando, porque fazem parte da nossa vida. O que vai mudar é a forma como cada um vai tratar as suas questões. E o bom é que com a prática a gente tem a oportunidade de vencer. E sobre isso eu queria compartilhar com vocês 2 trechinhos do livro Diálogo sobre a Revolução Humanística, parte 2, que o Sensei está dialogando com o Sr. Morinaka, e eles falam o seguinte: acredito que a tendência de evitar as dificuldades é muito mais frequente no ser humano que a atitude de as enfrentar. Mesmo quando somos pressionados contra a parede, continuamos pensando numa forma de sair daquela situação. Em geral, as pessoas decidem lidar com a situação somente quando chegam a um beco sem saída, depois de várias tentativas de contornar o problema. Aí Sensei fala: de toda forma, é importante que nos sentemos diante do Gohonzon e recitemos Daimoku, e já que no final acabaremos sentados diante do Gohonzon, agilizaremos muito mais a solução do problema recitando Daimoku agora e não deixando para fazê-lo depois. Temos de estabelecer uma relação direta com o Gohonzon. Esse é o caminho pelo qual uma pessoa comum manifesta facilmente seu estado de Buda. Isso é fé. Então, uma coisa que eu aprendi é que não adianta a gente fugir de um problema, né? Porque
Se isso está manifesto na nossa vida, a gente tem que enfrentar. E quando a gente enfrenta, a gente vence e se torna mais forte. Então, contornar o problema nunca é a solução. Ikeda Sensei diz, né, que a gente não precisa esperar chegar num beco sem saída para fazer daimoku. Se a gente já sabe que no final a gente vai recorrer a isso, a gente já pode adiantar isso e ir criando essa causa positiva para transformar essa questão. E aí, no outro trecho, lá na página 73, esse que eu li é na 72, na 73, ele fala assim: nós não enfrentamos dificuldades somente depois de fortalecermos a fé. É justamente por enfrentarmos situações e problemas complexos que podemos polir a nossa vida e desenvolver uma fé inabalável e sólida como um diamante. Seja quais forem os nossos problemas ou sofrimentos, é importante orarmos sinceramente ao Gohonzon para cada um deles. Podemos superar todos os sofrimentos recitando o Daimoku. Talvez a ordem dos fatos pareça indiferente, mas colocá-los na sequência certa é decisivo. No curso de nossa vida dedicada ao cumprimento da missão, certamente nos veremos em situações difíceis e dolorosas, mas se nos mantivermos firmes em nossa postura e não vacilarmos na fé ante as circunstâncias, não haverá uma única adversidade que não possamos superar, nenhum problema que não consigamos resolver. Então, as questões que se manifestam na nossa vida, né, sejam elas positivas ou negativas, todas elas são um espelho do nosso próprio karma. E karma significa ação, né? E o karma mais importante que o budismo ensina a gente a transformar é a maneira da gente pensar e agir. Então, se a gente não muda essa ação principal, que é a maneira de pensar e agir, não tem como a gente enxergar o reflexo do nosso grande potencial, né, nesse espelho da nossa vida. E todos nós, como eu falei, passamos por dificuldades, né? O que nos torna diferentes como praticantes é a maneira como a gente trata essa dificuldade. Se o problema faz eu me esforçar mais, orar mais, buscar caminhos onde não existem, então o problema, ao invés de me abalar, ele me fortalece. E tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Aí, Sensei cita o último trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é lá na página 213, que daí ele fala assim: nós que praticamos o budismo de Nichiren Daishonin, sabemos que podemos revelar o nosso estado de Buda recitando o Daimoku e colocando nossa vida em contato com o Gohonzon. Mas há uma grande diferença entre saber isso teoricamente e experimentar o poder do estado de Buda em nossa própria vida. Para dirigirmos um carro é a mesma coisa. A carta de habilitação nos permite fazer isso, mas a única forma de adquirirmos habilidade para dirigir com segurança é sentar ao volante, ligar o motor e começar a andar. Para pilotar um avião não é diferente. Com relação à prática da fé, é somente enfrentando o nosso destino que adquirimos força para transformá-lo. Justamente porque nos vemos frente a frente com o nosso destino, podemos desenvolver a capacidade para vencer todos os tipos de dificuldade ou sofrimento. E o melhor de tudo isso é que nessa batalha, dentro da Gakkai, dentro do grupo Gajokai, onde um dos nossos juramentos aos companheiros, a gente nunca vai estar sozinho, né? Tem um poema do Ikeda Sensei, em um trecho, que ele fala assim: deixe-me carregar a metade pesada de seu corpo, deixe-me carregar a metade de seu corpo pesado de tristezas, para que juntos possamos caminhar até quando a nossa amizade for permitida durar. Então, a gente sabe que o companheirismo dentro do grupo Gajokai é algo muito forte. E hoje vocês estão entrando para o melhor grupo horizontal da Gakkai. Só não pode deixar os outros grupos ouvirem isso. Mas fazer parte de um grupo horizontal é muito mais do que simplesmente tocar um instrumento, organizar cadeira, né, dar bom dia, servir água. É tornar as pessoas que fazem parte desse grupo excelentes pessoas. Então, o grupo ele é para fortalecer os membros através da prática da fé. E o que acontece é que o grupo ele acaba se tornando um fator de empoderamento para as pessoas. E a partir daí é que a gente se torna um excelente filho, um excelente pai, um excelente profissional, um excelente ser humano. Então, fazer parte de um grupo é a oportunidade que a gente tem de lapidar a nossa própria vida e se tornar uma referência, um exemplo e inspiração para as pessoas. E aí, mais uma pergunta que eu faço, né? O que hoje, né, da maneira como cada um o que vocês transmitem com a sua vida para as pessoas que estão à sua volta? Né? O que vocês conseguem transmitir para as pessoas que estão à sua volta? E o grupo horizontal, ele tem que ser um fator de empoderamento e aceleração da revolução humana. Se não for para isso, a gente não precisa ter um grupo horizontal. Né? Então, podem ver que hoje a missão é muito grande. Né? Recentemente a gente teve o nosso cinquentenário, e como integrantes, futuros integrantes, simpatizantes, que a gente possa também ter grandes sonhos, lançar grandes objetivos para a nossa vida. Então,
Lancem objetivos, tenham sonhos, não importa a realidade que estejam vivenciando hoje. E coloca tudo isso, né, na atuação. Porque a tendência, conforme a gente vai amadurecendo, né, entrando na vida adulta, é a gente entrar numa rotina, no automático, e a gente deixa de viver e passa a sobreviver. E existe uma grande diferença entre isso. E na mensagem de 45 anos, o Ikeda Sensei, ele diz assim, que peço que imbuídos de ardente e corajosa fé, manuseiem firme e habilmente a espada do Sutra do Lótus e se tornem extraordinários campeões da sociedade, campeões do Kosen-Rufu e campeões da vida. E aí, finalizando, tem um trechinho de um incentivo do livro Dedico aos Jovens de Juramento, lá na página 55, que Sensei fala assim, a ilimitada força do avanço da felicidade e da vitória existe inerentemente à vida de vocês. Por esse motivo, gostaria de que desafiassem com coragem as suas próprias questões e estudassem e se fortalecessem. Quero que extraiam ao máximo a força da juventude. Independente do que digam, eu confio em você. Confiarei em você até o fim. Se sentir oprimido pelas preocupações e ansiedade, ore o Gohonzon com todo o seu coração. Mesmo que você chegue a pensar em desistir porque não dá mais, eu jamais desistirei, porque eu próprio vim até aqui lutando sem desistir. Porque ainda agora eu continuo a lutar. Por isso, seja qual for a situação que se encontre, eu vou lhe dizer, se for você, sei que consegue sem falta. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando com vocês nessa formatura, no dia de hoje, mesmo que virtualmente, e eu desejo um forte abraço e sucesso na vida de cada um. Obrigado, Matheus. Agora nós teremos palavras de incentivo com Silvio Barbosa. Bom dia a todos. Opa. Ué. Silvio, você ia falar algumas palavras de incentivo, né? Mas eu gostaria que você sentasse novamente, por favor. Tá? A gente tá quebrando alguns protocolos aqui, mas fica tranquilo, tá bom? Bom, né, primeiramente, bom dia. Esse momento, né, é um momento bastante especial, né, do Grupo Gajokai pelos 50 anos, né. Eu sei, né, a gente agradece, assim, pela luta, né, dedicação, pelos esforços, né, por proteger esse maravilhoso castelo do Kosen-Rufu, né, que é, esse maravilhoso centro cultural, né? E assim, então, em nome, né, dos grupos horizontais da DFJ, da Asas da Paz Cotequitai, Taiga, Cerejeira, a gente, né, preparou umas pequenas lembranças assim. Em nome E também em nome do grupo Sokahan, né, e grupo Taiyongakutai, né, também oferecemos essas pequenas lembranças. Né, hoje é um dia muito especial para o Gajokai, parabéns, que esse dia, né, fique marcado, né, por toda a vida. Muito obrigado, viu, Gajokai? Obrigada.
Agora a palavra de incentivos com... Bom dia, pessoal, de novo. Nossa, pegou de surpresa, hein? Bom, primeiramente, assim, não podia deixar de começar minhas palavras, na verdade, de agradecimento, assim, que é só o sentimento que nós do Gajocai a gente tem nesse momento, sabe? De poder estar recebendo vocês, cada um de vocês hoje, terem saído da casa de vocês, sabe? Para poder prestigiar o nosso grupo, o nosso aniversário, é realmente, assim, algo que a gente... é muito forte para a gente, estava conversando hoje cedo, né? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas homenagens, né, dos grupos horizontais. Gostaria de agradecer, né, os grupos de bastidores, o Socarrã, nossos irmãos aí de luta, a Cerejeira, e os companheiros do Jocai que também, né, que estão nos apoiando aí sempre lá no CABE, né? Então, obrigado também, Tayon Gakutai, Kotekitai, né, Taiga, por assim, terem ajudado a gente a divulgar. A gente sabe que, no meio da correria de cada um dos senhores, né, assim, dentro das suas atividades, cada um se esforçou assim de poder estar nos ajudando nesse momento, assim, que eu acredito que na DJ, no geral, assim, a gente está passando um momento bem desafiador, né? Para os novos meninos aí, sejam muito bem-vindos, contem com a gente aí. Hoje vocês viram aí um pouquinho da luta dos veteranos. Vocês vão ter muitas oportunidades no CABE de trocar ideia com o pessoal do Jocai. A gente aprende muito cada vez, né, que a gente encontra e faz CABE junto. Eu não sei se todos conseguiram ver os livros ali, né, que a gente deixou, que a gente encontrou. Realmente, assim, quando eu vi pela primeira vez, o Carlinhos me mostrou, eu, assim, fiquei meio chocado, sabe? Porque a gente tem registro de 1972 aqui na sede, né, e a gente lê ali, como o Daniel colocou no histórico dele, esse sentimento, né, de por que vinha fazer o CABE, né? Por que vem proteger o castelo, né? Então, assim, foi muito forte, e a gente falou, não, a gente precisa mostrar essa luta dos veteranos, né? É o mínimo que a gente pode fazer de gratidão, assim. Muitos vinham de a pé, né? Vinham longe, dormiam aqui na sede, enquanto hoje, né, a gente, com uma mensagem no WhatsApp de áudio, a gente consegue avisar todos os meninos. A gente fica até um pouco envergonhado, assim, né, de tudo que eles faziam, e hoje, claro que muda o tempo, muda as dificuldades, mas assim, não pode perder o espírito de luta, né? A gente não pode perder esse espírito. E assim, então, acompanhando todo esse histórico, né, da luta do Gajocai, com o Carlinhos, o Carlos, a Amada, o Gilson, o Alexandre, todos que ajudaram a gente a achar essas fotos, sabe? A gente pode refletir um pouco assim, por que o nosso mestre sempre fala dessas lutas a longo prazo, né? A gente está aí agora, né, no meio dessa campanha de 2030, e na senador ele já está falando do centenário, né? Então, é justamente porque nessas oportunidades, igual hoje, é que a gente consegue transmitir, né, para os atuais membros o sentimento dessas gerações, né? Então, todo ano tem o Ongyokai, todo ano tem, né? A gente comemora, mas assim, será que o sentimento, né, nosso hoje do Gajocai é o mesmo de 1972, né? Será que em 2030 vai ser? Então, nessas oportunidades que a gente consegue. Eu entendi essa luta fazendo o bastidor dessa atividade, e eu acho assim que todo ano a gente precisa, sabe? Todos os grupos a gente precisa, com os novos, a gente precisa reviver esses momentos. Muito obrigado, Luiz, Carlinhos e Robson, né, nossos grandes veteranos, que toparam aí de imediato a missão aí de fazer com a gente esse bate-papo, né? Com certeza tinha muito mais histórias aí, né, para a gente compartilhar, mas a gente agradece, viu, pela disposição. E então, visando, né, para mim, finalizando assim, visando o Gajocai de 2030, para que lá na frente eles possam entender o sentimento dessa atividade hoje, né? Não sei se todos viram, tinha um mural ali na frente. Então, quem não escreveu, por favor, se puder deixar uma mensagem, a gente vai tirar foto e a gente vai colocar nesse livro, sabe? A gente já está fazendo juntos a causa hoje para o livro do CABE de 2030. Então, a gente conta com vocês, né, de poderem estar com a gente fazendo parte desse momento, e que esses Gajocais de 2030 eles possam entender a nossa decisão hoje, né? E assim, então, finalizando, na transmissão de semana passada,
dos 50 anos do Gajocai, feito pela BSGI, o nosso agora ex-Inchô, que se formou, o Renato Cardoso, ele fez a seguinte pergunta, né, para todos os membros. A maldade nos impediu de fazer QAIB por mais de 2 anos. E agora, qual vai ser o troco que nós vamos dar? Então, eu faço a mesma pergunta para todos os senhores aqui hoje. Qual o troco que nós iremos dar para toda essa maldade que nos tirou das atividades? Ficamos mais de 2 anos sem nos encontrar, sem poder entregar gorronzo, sem poder fazer palestras. A gente vai fazer presencial nas residências mês que vem. E qual a decisão de cada um? Qual a decisão do Gajocai? Então, assim, vamos deixar barato ou vamos agora, hoje, renovar nossas decisões para fazer o HK do Ikeda Sensei desponte mais do que nunca aqui na Subnorte? Então, a decisão do Gajocai da Subnorte hoje é ser a ponta da lança nessa luta e assumir toda a responsabilidade dessa luta contra a maldade e garantir, assim, o sucesso do Conserufo na nossa localidade. Por favor, contem conosco. Muito obrigado. Pessoal, nossa atividade está chegando ao fim, mas antes, né, para a gente poder dar uma animada e sair daqui revigorado, nós vamos ter a canção do Grupo Gajocai com regência de voluntários e do Grupo Gajocai e dos veteranos também. Pessoal,
Infelizmente, a nossa atividade está chegando ao fim. Espero que todos tenham gostado, né? A gente fez com todo o coração, né? Da melhor forma possível que nós conseguimos. Então, assim, a gente vai estar realizando agora o Daimoku Sansho. E depois do Daimoku Sansho, nós vamos tirar uma foto comemorativa. Então, quem puder aguardar, por favor, tá bem? Obrigado, tenham um bom retorno todos. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Yo